muito bom estar aqui com vocês, pessoas apaixonadas pela palavra, que estão se dispondo a conhecer mais da palavra de Deus como verdadeiros discípulos. E meu nome é Naira Pedrini, moro no Rio de Janeiro, e vamos andar juntos, você vai me conhecer um pouco mais no decorrer desse módulo, e nós vamos estar caminhando pelos 5 primeiros livros da Bíblia, que é conhecido como Pentateuco. E o Pentateuco também é Pentateuco para nós, conhecido, para os judeus é conhecido como Torá, é o que é principal para eles, ainda que o conjunto dos 5 primeiros livros com os profetas, para os judeus, aí já tem outro nome, aí é Tanar. Mas os 5 primeiros livros, quando eles falam de Torá, são os 5 primeiros livros. Os 5 primeiros livros, a importância para você é você, pelo nome deles, você já vai entender qual é a importância deles. Você vai entender mais, você vai ficar muito mais, você vai entender a profundidade, você vai entender mais do Evangelho, você vai entender mais de Apocalipse, mergulhando nesses 5 primeiros livros, nesse módulo, você vai ver como muita coisa vai fazer sentido para você, como coisas que você não fazia links, você vai começar a fazer link, porque a palavra de Deus é uma continuidade. E não adianta você dizer, mas eu quero ler só, eu quero estudar, eu quero só entender o Novo Testamento, mas tudo começou no Antigo Testamento, e Jesus mostrou isso. Ele não veio para retirar nada, ele veio para cumprir. Quando ele fala que ele veio para cumprir, é porque nós temos que olhar para o Antigo Testamento e ver o que é que foi anunciado e que ele veio cumprir. E ali estava anunciado todas as coisas. E você vai entender salvação. No livro de Gênesis é o livro que fala dos princípios. Por isso que é o primeiro nome que você vai ver aí, ó, Bereshit, princípio. O princípio de todas as coisas. É a primeira vez que Deus fala de dízimo, é a primeira vez que ele fala anuncia a vinda do Messias. Já no início, já em Gênesis 3, você já tem o Messias anunciado, a salvação, não só o Messias, mas o plano de redenção está explicado todo ali. Ali mostra também o livro, é a primeira vez em que mostra que haveria luta e que nós enfrentaríamos não só as dificuldades aqui na Terra, quando ele fala da maldição de Adão, você vai ter que suar, ou fala com Eva, você vai dar a luz no meio de dores. Mas ele mostra também que nós vamos ter um inimigo espiritual o tempo todo, nós vamos ter que guerrear. Ele fala da serpente e o que é a atuação da serpente. Então nós vamos no livro de Bereshit, você acostuma com esse nome, Bereshit, em hebraico, Bereshit, Gênesis, que significa princípio. O segundo livro que você vai estudar e você vai estudar Êxodo, apaixonante, livro apaixonante, dinâmico, e ali você também é um livro que vai te levar para Apocalipse, porque você vai entender que as pragas do Egito, elas são as mesmas, são os selos, as taças de Apocalipse. E o livro, olha que nome que você encontra, Êxodo, Shemot. Shemot significa nomes. Por que um livro chamado Nomes? Porque é em Êxodo que Deus começa, em Gênesis ele já se apresenta com alguns nomes. Deus gosta de se revelar através do seu nome para que a gente entenda mais dele. Mas só que em Êxodo ele se revela com mais nomes, e os nomes redentivos, nomes que apontam para a redenção. E por isso que Êxodo fala o nome do livro de Êxodo em hebraico é Nomes. O livro de Vaikra, Levítico, é o livro da aliança. Como é linda a aliança. Você entender os passos de uma aliança de sangue. Quando você estuda, e como você vai estudar o que é o valor e os passos de uma aliança, você vai entender os passos da cruz, você vai entender a profundidade. Eu costumo dizer, eu escrevi um livro chamado As 6 Horas que Mudaram a Humanidade. Realmente, quando nós mergulhamos na cruz, nessa aliança fantástica, nós conseguimos entender tudo que foi dito no Antigo Testamento sobre a aliança. Só que quando você pega e entende no Antigo Testamento o que é uma aliança de sangue, aí a cruz, ela se descortina de uma forma como você nunca encarou antes. Você vai entender mais dos teus benefícios, vai entender mais da profundidade do que Jesus realizou na cruz do Calvário. E o quarto livro, que é Números, Bamidbar, é no deserto, é a caminhada do povo no deserto. Tudo o que eles passaram no deserto, como eles eram conduzidos no deserto. É um livro que você vai entender a presença da glória do Espírito Santo. É um dos livros que mais você vai entender o Espírito Santo hoje na nossa vida, e como nós também temos uma caminhada pelo deserto, mas a boa notícia é que o deserto tem um fim. E o quinto livro, Devarim, Palavras, é o livro onde os princípios de Deus eles são fixados de uma forma fantástica. Jesus ele gostava muito de citar o livro de Deuteronômio, e aí o livro de Deuteronômio vai te levar muitas vezes para os evangelhos, para você entender um pouco mais do que Jesus estava ensinando. E agora, percorrendo, vamos começar então do livro chamado Bereshit, Gênesis. Você vai se acostumar com esse nome, Bereshit. Mas quem foi o autor desses 5 livros? Moisés. Por que Deus escolheu Moisés para ser o escritor, o autor desses 5 livros? Sabe, é bom a gente entender uma coisa. Tudo o que nós vivemos está no controle de Deus. Aquilo que você fez, aquilo que você viveu, aquilo que você estudou, tudo isso Deus vai usar. Deus vai usar para o seu plano e para o seu propósito. É só a gente olhar para Paulo. Paulo, ele era poliglota e Deus usou isso. Ele precisava de um homem que fosse poliglota para entrar com graça na Europa, entrar na África, entrar na Ásia, com a destreza com que Paulo entrou. Precisava de um homem que soubesse falar com intelectuais, tivesse graça e conhecesse a linguagem desses intelectuais. Porque quando ele chega na Grécia, ele tem tanto domínio ali, porque ele conhecia a filosofia. Então, tudo que você faz tem um porquê. Todos os teus passos têm uma razão. E aí, voltando para Moisés, por que Deus escolheu Moisés? Porque ele era um homem, não só um homem letrado, um homem culto, tremendamente culto. A Bíblia nos fala isso. Atos capítulo 7 fala que Deus deu por revelação e também por conhecimento da tradição oral para Estevão, que Moisés foi um homem criado em toda a ciência, criado dentro do palácio. Um homem, é só você pensar um pouco na cultura egípcia. Eles eram os mestres na medicina, os mestres na matemática. Enfim, Moisés ele foi criado no meio da cultura. Ele era um homem que
estava preparado para entender o que Deus ia falar. Ele era um homem que estava preparado. Pensa na arquitetura do Egito, pensa nas pirâmides. Então, estava fácil Deus dar todo o plano do tabernáculo para um homem que entendia de construção, para um homem que entendia de uma linguagem técnica, entendia de uma linguagem intelectual. Era um homem muito inteligente, muito culto, e por isso Deus usou tudo aquilo, todo o panorama da vida de Moisés para o seu plano e para o seu propósito. E o interessante é que aconteceu a mesma coisa comigo. Eu sempre gostei muito de estudar, tá vendo? Esse é um fato. Quando você gosta de estudar, pode saber, Deus vai te usar para ensinar. Eu sempre gostei de estudar e também sempre gostei muito de línguas, tanto que eu escolhi uma profissão. Como profissão, eu sou tradutora. E eu não sabia o porquê dessa paixão por línguas e nem da facilidade de aprender. Mas depois eu pude entender que Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. E assim eu trabalhei em Missão Antioquia, Portas Abertas, na tradução de livros, na tradução de missionários. E também eu pude entender que essa paixão pela palavra, paixão por pesquisas, é muito melhor quando você sabe o inglês ou você sabe o francês, para você poder pesquisar. Então, mas é para você entender que Deus usou tudo de Moisés, toda a vida dele. Não foi um desperdício 40 anos. Você pode pensar que foi um desperdício 40 anos no Egito. Não foi. Deus estava no controle da vida de Moisés. E Deus usou este Moisés, cheio de conhecimento, para poder escrever esses 5 livros. Esse é o autor desses 5 livros. Jesus fala desse autor, ele recebeu por revelação. Ele teve um contato direto com a glória de Deus. Não teve homem, assim, eu ouso dizer, que foi o homem que mais teve contato com a glória de Deus, porque ele não se resumiu em 80 dias, porque subiu 2 vezes, 40 dias no Monte Sinai. Não se resumiu a isso. O contato de Moisés com a glória de Deus começou, foi uma caminhada. Da sarça para frente, foi uma crescente. E ele se apaixonou tanto pela glória de Deus, que ele não se conformava mais com alguns momentos com Deus. Ele reservava todos os dias e ele ia para a tenda da congregação. Então ele tinha muita intimidade com Deus. Por isso que Deus pode revelar tantas coisas para esse homem chamado Moisés, autor dos 5 primeiros livros que você vai estar começando a estudar. Estamos me estendendo um pouquinho mais para você conhecer um pouquinho mais desse autor que é Moisés. Mas quando você vem aqui para o teu slide, o que está escrito aí? Nomes de Deus encontrados no Pentateuco. E nesse momento, eu vou me restringir só aos nomes de Deus em Gênesis, porque nós vamos começar o livro de Gênesis, Bereshit, lembra? Então, os nomes que ele se apresenta no livro de Gênesis, o primeiro deles é El é poder. Sempre que você encontra a terminação El, por exemplo, Gabriel, El, né? O El significa poder, o poder explosivo de Deus. O outro nome que ele se apresenta também em Gênesis é El Shaddai. Amo esse nome, El Shaddai. El Shaddai é o guardião dos portões de Israel, o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Vamos falar um pouquinho mais, quando a gente chegar um pouquinho mais para frente, nós vamos falar um pouquinho mais desse nome. E El Elyon, o Deus Altíssimo, Elohim, o Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas, Adonai Jeová. Aí ele começa. É a primeira vez que ele fala quando você encontra o nome de Jeová, você já pensa em salvação, redenção, Jesus. Sempre coloca já atualmente Jeová, pensa em salvação, redenção. E ele se apresenta em Gênesis 22 como Jeová Jireh, o Deus que provê. E quando a gente chegar lá em Gênesis 22, nós vamos mergulhar um pouco na cruz do Calvário, porque ele se revela de uma forma tremenda para Abraão. Ele revela Jesus não uma vez, mas 2 vezes para Abraão. E por isso que eu disse para você, estudar o livro de Gênesis é entender redenção, salvação e todo o evangelho. Mas em Gênesis, quando não tem como dissociar Gênesis de Apocalipse. Gênesis começa, Apocalipse termina. Aí você fala, claro, é o primeiro livro começa, o último livro termina. Não estou falando disso. Eu não estou falando desse óbvio, primeiro e último livro. Eu estou falando que tudo o que Deus começou em Gênesis, e parece que o diabo estragou, no meio você tem o plano de redenção e você termina com a perfeição ali em Apocalipse, que é um espelho que reflete. Iniciou em Gênesis com o rio de vida. Mas o homem foi expulso e se afastou do rio da vida. Mas quando você chega em Apocalipse, o homem está ali do lado do rio da vida. Se quiser, mergulha no rio da vida. Então começou com o homem no rio da vida, ali no meio do Éden. E parece que o diabo interrompeu. Mas o plano de redenção e de salvação veio. E o propósito de Deus foi cumprido. Começa Gênesis com Deus andando com Adão. Uma visitação diária. E aí, de repente, Adão é expulso por causa do pecado. E foi interrompida essa caminhada naquele momento. Mas quando você chega em Apocalipse, você encontra o trono, Deus desce com o seu trono. E aí não tem mais diferença de céu, de terra, novos céus, nova terra. E o trono de Deus está no meio do homem. Aí já não é mais uma visitação diária. É ele, o plano perfeito dele se cumprindo. Deus morando com o homem. Deus habitando na terra com o homem. Então, quando você começa com o Éden, mas o homem foi expulso do Éden, ele foi expulso daquele lugar perfeito. E ele começou a viver no mundo, onde Jesus resume, no mundo você tem tribulação, você tem problema, você tem aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o mundo é aflição. Mas como você termina em Apocalipse, você termina com o mundo totalmente restaurado, sem choro, sem maldição. E aonde que está a serpente? Derrotada definitivamente. Quer dizer, Gênesis começa com uma proposta de Deus, que parece que é o melhor, só que quando a gente chega em Apocalipse, você tem o melhor dos melhores. É a perfeição de Deus, é o cumprimento em Apocalipse. E quando você tem aqui, nós já vimos então, qual é o que você vai estudar no livro de Gênesis? Vamos ver qual é a caminhada. Você vai ter uma caminhada aí comigo pelo livro de Gênesis. Nós vamos falar primeiro da criação, depois da queda e das suas consequências. Vamos falar do dilúvio, vamos falar da dispersão das nações e dos patriarcas. Vamos acabar com José. Essa é a sua caminhada no livro de Gênesis. Mas nós vamos, nesse momento, começar com a criação. E aqui a gente já tem muita coisa para aprender. Quando você encontra aqui, no princípio, criou Deus os céus e a terra.
criou Deus os céus e a terra. E parece que tudo já foi assim, os céus e a terra. Não. No princípio, Deus criou os céus. Em algum momento, na eternidade, Deus criou os céus. E ali, vamos pensar um pouco em termos de céu. Não pensa na terra, pensa em termos de céu. O que é que você tem no céu? O trono de Deus, você tem um exército de anjos, você tem louvor perfeito, adoração perfeita, uma família perfeita, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Enfim, você tem tudo perfeito. E você tem o céu dos céus, ou o terceiro céu, que é o paraíso. Deus criou o céu. E nós não sabemos quanto tempo passou, e nem dá para saber, porque a eternidade não tem tempo. Então, muito tempo se passou, ou seja, para a gente, né? Porque a eternidade não dá para você contar o tempo. E ali Deus, em algum momento na eternidade, ele sonhou. Em algum momento na eternidade, ele sonhou em exercer a sua paternidade. Porque como Criador, ele estava realizado. Como Criador, ele tinha criaturas. Como Criador, ele tinha um ambiente perfeito, com criaturas perfeitas. Ele tinha anjos. Ali naquela criação perfeita, ele tinha tudo estabelecido. Já estava estabelecido hierarquias de anjos. E tudo funcionava de forma perfeita. Mas, em algum momento, o que era perfeito não deixou de ser perfeito. Mas alguém nesse lugar perfeito. Alguém que tinha um privilégio incrível. Alguém que conhecia o que era Éden. E que era Satanás, que naquele momento não era Satanás, Lúcifer. E nós, antes mesmo de falar da criação da terra, eu queria que você abrisse comigo em Ezequiel 28, porque a gente vai falar de Éden. Mas você precisa conhecer um Éden antes deste Éden, o Éden na terra. Mas que conversa é essa de um Éden que não é o Éden na terra? Em Ezequiel, capítulo 28, Deus começa a falar, e aqui está escrito, ele começa a falar no versículo 12, ele diz o seguinte: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Versículo 13. Como um bom aluno, eu recomendo você a grifar a palavra Éden. Estavas no Éden, jardim de Deus. Mas esse Éden não era o Éden que você vai ver daqui a pouco, um Éden vegetal. Ele não era esse Éden aqui na Terra. Olha como que era esse Éden. Esse Éden era um Éden mineral. Ele tinha todas as pedras preciosas. De todas as pedras preciosas te cobria o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras o querubim da guarda ungido. Te estabeleci e permanecias no monte santo de Deus. No brilho das estrelas, das pedras, andavas. O que está descrevendo aqui? Um jardim. Aqui ele dá um nome para esse jardim de Deus. Fala que esse jardim de Deus se chamava Éden. Esse jardim de Deus era um jardim de pedras. E tinha uma caminhada com alguém que era perfeito. E aqui ele está falando, você era o querubim ungido, perfeito. Você andava comigo e você estava ali, você andava sobre as pedras. E Deus lamenta aqui que essa caminhada com esse querubim ungido, que era Lúcifer, que se tornou Satanás, foi interrompida. Foi interrompida quando o orgulho subiu ao seu coração, quando ele quis estar acima de Deus, quando ele quis reinar acima daquilo que Deus já tinha dado poder ali na hierarquia que ele tinha recebido. Ele era especial ali no céu. Mas ele quis mais do que foi concedido a ele, por pura ganância, por puro orgulho. E aqui está escrito em Ezequiel 28, que o que aconteceu? E aqui diz que você era perfeito, no versículo 15, era perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E aqui nós temos a queda de Satanás e o motivo da queda, que foi o orgulho dele. Agora você vai entender um pouco mais por que a serpente, por que Satanás odiou tanto quando ele viu um Éden feito aqui na terra. O quanto ele odiou Adão ao ver a inveja que ele sentiu de Adão, porque ele conhecia. Quando você conhece, a dor é pior, não é? Então, ele conhecia. Se você nunca foi rico, a tua vida você gostaria de ser rico, mas não dói tanto, não é? Mas se você foi rico, conheceu o melhor da terra, e hoje você tem uma vida que não é uma vida de pobreza, mas dói, porque você conheceu a alta sociedade, você conheceu o que é ter o melhor carro, conheceu o que é ter a melhor casa. Se você nunca conheceu, eu vou contar uma história que dá para você entender melhor. Eu tive uma infância muito, muito pobre, e um dia o meu cunhado, o meu pai, eu não nasci num lar evangélico, e o meu pai, ele era viciado em jogos. Então, meu pai queria que a família toda jogasse. E ali era loteria esportiva, e ele falava assim, Naira, faz a sua aí. E eu falava, não quero, pai, mas faz a sua, nós precisamos ganhar dinheiro, nós vamos ficar ricos, não sei o que, aquelas coisas de sonho, né? Aí, um dia o meu cunhado falou assim, Naira, fala um sonho. Eu olhei ao meu redor, olhei para a casa que eu morava era terrível, extrema pobreza, goteira no meio da cozinha, um chão vermelhão, horrível, era uma casa horrível. E ele falou assim, pensa bem alto, num sonho, se você ganhasse, o que é que você queria? No meu maior, olha, eu me esforcei muito para sonhar, sonhei com um telefone, como eu queria ter um telefone. Então, o máximo que eu consegui sonhar não era ter uma casa melhor, não era ter, eu sonhei em ter um telefone, eu achava o máximo o telefone. E aí eu falei para o meu cunhado, um telefone. Ele falou, não acredito que você quer um telefone. Olha ao teu redor, olha onde você mora, olha a tua casa. O que é que você quer? Pensa mais um pouco, sonha mais um pouco. E eu sonhei, tentei, sonhei. O melhor que eu consegui tirar é,
eu quero um carpete para essa casa. Eu vou ter certeza que você não quer mudar de casa, mas a minha mente de criança, adaptada àquilo que eu vivia, eu não sofria. Era aquilo que eu conhecia. E aquilo eu não sofria por aquilo que me faltava. Eu era uma criança, não tinha ainda parâmetros com outras pessoas. Então, mas Satanás sofreu. Ele sofreu ao ver Adão andando junto com Deus, porque ele sabia que ali ele estava em contato com a sabedoria, com o poder, com a glória, com a paz, tudo que ele não tinha mais. E por isso que ele se empenhou tanto em tirar Adão de onde ele um dia conheceu, não aquele Éden, ele conheceu um outro Éden, mas ele sabia o que era andar com Deus. Mas, voltando, né, eu adiantei o Éden, a gente tem que voltar para a criação. Então, voltando para Gênesis, eu só quis te ambientar, que um dia teve a eternidade, que a gente estava lendo, no princípio criou Deus, os céus, e aí parece que tudo foi muito rápido. Não, teve uma eternidade, teve uma história no céu, uma história de uma caminhada com um querubim muito especial, muito amado, e tantas coisas aconteceram no céu durante muito tempo, até que um dia Deus disse, eu quero ser pai, eu vou criar o homem, mas para eu criar o homem, eu vou criar o ambiente para ele morar, a melhor casa para ele morar, o melhor lugar para ele morar. E Deus começou em sua mente pensar na terra. Primeiro ele pensou, primeiro ele planejou, e depois ele começou a falar. E quando e aqui está escrito que a terra, porém, peraí, a terra foi feita, e aqui você já vê no 2, que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Eu sei de uma coisa, eu tenho certeza de uma coisa, Deus não cria o caos, Deus não faz o caos. E aqui está o caos. Então teve uma história entre o versículo 1 e o versículo 2. Ele mesmo dá a dica pra gente, quando em Isaías 48 ele diz que Deus não criou a terra para ser um caos. Se ele não criou a terra para ser um caos, a terra se tornou um caos por alguma razão. Então nós temos, do versículo 1 para o versículo 2, como cristãos, inteligentes, nós temos uma terra que tem 6.000 anos, mas a partir de Adão, a terra, digamos, recriada, nós já vamos falar um pouco mais desse assunto, nós não podemos tirar as evidências de que nós tivemos dinossauro, de que nós tivemos um momento, a ciência prova, os fósseis provam, e se você não entender que teve um intervalo entre o versículo 1 e 2, você não vai poder convencer pessoas, ou falar, ou mostrar que a Bíblia é real. Aí as pessoas falam, como é que você quer que eu acredite na Bíblia? Se a Bíblia diz, e você está me dizendo que a Terra só tem 6.000 anos, aí você pode responder de uma forma bem inteligente, a Terra tem 6.000 anos a partir de Adão, é de Adão até nós que a Terra tem 6.000 anos, mas teve um momento em que a Terra foi criada, e a Terra, com certeza, quando Satanás tem explicação científica para a destruição, mas nós também podemos ter uma explicação espiritual, além da explicação científica, a explicação espiritual é que aquele que faz o caos, aquele que destrói, em algum momento, Satanás, ele entrou nessa destruição e nesse caos da terra. E para isso, você vai ver que, veja no teu slide, quando fala, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Em Gênesis 1, versículo 1, quando ele fala criou, essa palavra criou, ele usa em hebraico a palavra bará. O hebraico é uma língua rica, o hebraico é uma língua, eu sei que você, como aluno da Academia de Pregadores, você tem aula de hebraico, estude mesmo, aprenda, porque você vai falar o que eu vou fazer com o hebraico, vai entender melhor, porque é uma língua, o português é uma língua rica? É, mas o hebraico é uma língua mais rica que o português. O do hebraico, com a raiz de uma palavra, você consegue entender com muito mais profundidade os versículos. Agora eu vou defender o meu lado, já disse para vocês que eu sou tradutora. Não põe culpa em tradutor. Pensa num texto, numa língua rica, em que você tem 10 possibilidades, ela é tão rica que ela traz uma única palavra, ela traz uma amplidão. E você, como tradutor, tem que escolher um pedaço dessa amplidão para trazer para o português, porque não dá. Você vai precisar de muitas palavras em português para você transmitir aquela ideia do hebraico. E aí o tradutor não pode fazer isso, porque ele vai começar, ao invés de uma Bíblia, você ia ter que estar carregando 3 volumes de Bíblia, se fosse dessa forma. Por isso que nós temos vários recursos. Tem o Strong, que eu sei que você já deve estar habituado a consultar o Strong, que é você, se você não conhece o hebraico, você pega aquela palavra, vê o número, e aí você vai procurar no dicionário de Strong, e você vai ver qual era o original, ou o que ela significa em grego, ou o que ela significa em hebraico. Mas voltando aqui a palavra criar, tem 2 palavras em hebraico para criar. Nós temos uma só palavra para criar, mas em hebraico tem 2 palavras. Uma delas, que é o que está escrito aqui no versículo 1, é bará. É quando você cria a partir do nada. Ninguém pode criar nada a partir do nada, só Deus. Eu vou criar coisas a partir de alguma coisa. Por mais criativo que eu seja, tudo que eu criar aqui na Terra vai ser a partir de algum elemento aqui na Terra. Deus, por isso que Deus é Deus do impossível. Ele pode criar qualquer coisa a partir do nada. Ele traz a luz, ele traz a existência, qualquer coisa pela fé. Esse é o poder criativo que é da fé, mas é Deus que cria a partir do nada. Deus pode criar a partir do nada células sadias para pessoas que estão com câncer e queimar as células cancerígenas, enfim. Ele é o Deus que pode criar a partir do nada. E aqui ele criou em algum momento, como nós já falamos, a terra a partir do nada. Agora, tudo que a gente vai ver na criação, os 6 dias de criação, é a partir de alguma coisa, é a partir desse caos. Aliás, a especialidade de Deus é transformar o caos em milagre. Por isso que você olha para a nação de Israel e aquilo que era uma nação, que era um caos, ou seja, eles renasceram das cinzas, é porque havia uma promessa. E o caos não permaneceria o caos. E hoje você vê a potência que é Israel, porque Deus recriou essa nação. Deus recriou a nação de Israel. Então Deus começa a partir do versículo 3, você vê alguns elementos. Você vê a palavra de Deus, o Espírito de Deus pairando. E outra coisa que eu quero chamar a atenção antes da gente ir para a criação é que essa palavra em hebraico também tem aqui no seu slide. Quer ver? Tá um pouquinho mais para frente. Essa palavra, bom, vai estar em algum slide aí para frente, quando aparecer, eu chamo a sua atenção. Mas, quando fala que o Espírito pairava sobre as águas, essa palavra em hebraico, pairar sobre as águas, é alpanei. Essa palavra significa face a face, ou seja, o Espírito de Deus estava face a face com as águas. E esse é o propósito. Aqui a gente já via qual é o propósito de Deus. O plano de redenção já estava aqui na nossa frente. O que é o plano de redenção? Quando o homem sai do Éden, é o caos, é a destruição. E o Espírito Santo, ele paira sobre o homem até que o dia da redenção chega, que é Jesus, até que o Redentor chega. E aquilo que era a vontade de Deus é restabelecido, um relacionamento face a face. Esse face a face do Espírito com as águas é a vontade de Deus para com a nossa vida. Relacionamento face a face, como ele no livro e aqui no Pentateuco você vai ver tão claramente através da vida de Moisés, que teve um relacionamento com Deus, ainda no Antigo Testamento, um relacionamento
relacionamento face a face. Ele desfrutou com antecipação o que nós vivemos hoje no tempo da graça. Ele não viveu no tempo da graça, mas ele viveu o que nós podemos viver hoje, um relacionamento face a face. E aqui nós começamos, então, com a criação. E Deus separa, tudo tem um propósito. E Deus separa 6 dias para criar o mundo. Nesses 6 dias, ele libera palavras, e haja luz, e houve luz sobre a terra. E sempre, cada etapa da criação, ele termina com uma palavra. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era Tov é bom. E assim, dia após dia, você vê o mundo sendo criado. Mas por que será que ele escolheu 6 dias e no 7º dia ele descansa? Isso, Deus colocou, ele podia ter feito o mundo em 1 dia, 2 dias, 3 dias, em 4 dias. Por que 6 dias? Porque esse foi o tempo que ele deu para o homem trabalhar sobre a terra. E quanto tempo nós estamos sobre a terra? De Adão até Abraão, nós temos 2000 anos. De Abraão até Jesus, nós temos 2000 anos. E de Jesus até nós temos 2000 anos. Então nós estamos, digamos, nós estamos no 6º ano, no 6º dia da criação. Nós, como humanidade, nós completamos 6.000 anos. Mas você sabe que para a gente entender um pouco melhor por que Deus deu a terra ao homem por 6 dias, a gente vai encontrar uma das minhas paixões e parábolas. E eu queria que você abrisse aí em Mateus capítulo 21, e você vai ver Jesus falando sobre esse tempo que Deus nos deu aqui sobre a terra. E ele começa a explicar uma parábola no versículo 33 de Mateus 21. Está escrito assim: atentai, Jesus falando, e aprende uma coisa. Parábola é Deus trazendo de uma forma simples princípios profundos demais para a nossa mente limitada entender. Então, ele traz da forma mais simples possível profundidade do seu plano para a gente entender, para que a gente possa realmente conseguir tatear. A mente de Deus é tão extraordinária que, por mais que você conheça, ainda a gente está tateando. Mas é bom a gente começar a tatear aqui e entender um pouco mais. Versículo 33. Atentai em outra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e depois se ausentou do país. Aqui, só nesse versículo, Deus já está falando como foi o porquê da criação da terra. Deus, o dono do céu, Deus, o dono da terra, como está escrito no Salmo 115, ele se agradou em dar ao homem a terra. E assim ele diz: os céus dos céus pertencem ao Senhor e a terra ele deu aos seus filhos, os homens. Mesmo ele dando, claro que ele é o Senhor do céu e ele é o Senhor da terra. Mas ele deu de presente a terra para o homem. E aqui está escrito que ele, o dono da casa, ele que é o dono da terra, ele veio e ele começou, olha aqui, ele plantou uma vinha, ele fez a terra, ele plantou e não só ele criou a terra, mas ele fez o Éden. Lembra aquele Éden onde Lúcifer andou? Ele decidiu: eu vou fazer agora algo muito melhor. Não vou andar com um anjo, uma criatura. Eu quero andar, eu quero ser pai, eu quero ter um filho, relacionamento pai e filho. E por isso ele criou o Éden aqui na terra. E aqui está dizendo, e ele plantou uma vinha. Então, a vinha é o Éden. Cercou-a. E você lembra? O que Deus fez? Ele colocou uma porta no Éden. Ele cercou, ele colocou um limite no Éden. O homem não estava limitado ao Éden. Ele deveria exercer o seu domínio, o seu poder, sua autoridade, para que o reino de Deus pudesse se estender por toda a terra. Aquilo que ele vivia no Éden fosse estendido por toda a terra. Mas ele colocou uma proteção, e aqui está escrito: cercou-a de uma sebe. Aliás, essa proteção, o diabo reclama muito dessa proteção. Ele reclamou em relação a Jó. Falou: como é que o Senhor colocou uma proteção ao redor dele, uma cerca, eu não posso chegar? E ao nosso redor ele também coloca essa mesma cerca, essa proteção. Por isso que eu disse, Bereshit, Gênesis, te mostra o princípio de todas as coisas. Deus criou o Éden para que ele tivesse comunhão com o homem. E quando nós andamos em comunhão com Deus, em intimidade, nós temos uma proteção ao nosso redor, odiada pelas trevas, mas essa proteção é real. E aqui ele diz que cercou de uma sebe e construiu nela um lagar. Porque ali no Éden, Deus fez um lagar, fala de aliança de sangue. E ali no Éden, Deus fez primeiro uma aliança com o homem, mas depois essa aliança teve que ser uma aliança de sangue. Nós vamos, quando a gente chegar um pouquinho mais pra frente, eu vou falar os passos de uma aliança de sangue. Mas foi necessário que Deus descesse quando o homem pecou, e ainda no Éden foi necessário que Deus descesse, que um animal fosse morto, que sangue fosse derramado ali no Éden, e uma aliança de sangue fosse feita entre Deus e o homem, para que houvesse salvação. Então aqui está escrito que construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou a uns lavradores e se ausentou do país. E aqui a palavra-chave pra gente que está falando dos 6 dias é arrendou. Deus deu a terra para o homem por um tempo. E esse tempo são esses 6.000 anos. Deus deu, é o contrato. Ele deu pra gente a terra por 6.000 anos. Olha o que vocês vão fazer com a terra. E hoje a gente vê ao nosso redor o que é que, não é só Adão, a gente fala Adão estragou tudo, mas a gente continua estragando tudo. É só ver o que nós fizemos com o meio ambiente, o que nós fizemos com aquilo que Deus nos deu, que foi a terra. Mas voltando lá, voltando em Gênesis, Deus criou a terra em 6 dias e no 7º dia ele descansa. Mas antes de falar do descanso, eu queria que você, nesse momento, você já deve ter anotado aí que eu disse, né? O Salmo 115, que ele diz que ele deu a terra aos filhos dos homens. E esse mesmo princípio, eu quero que você entenda para aplicar na sua vida. Ele deu a terra para você, ele deu um território para você, ele cercou esse território e ele te deu um tempo aqui na terra. 50, 60, 70, 80, 90 anos, não sei qual, a tua longevidade. Mas ele te deu um tempo aqui na terra para você, nessa terra que ele deu, que é a tua família, que é a igreja onde você está, a função onde ele te colocou, o local onde você está. E ele te colocou assim como ele colocou Adão. A gente costuma olhar para Adão e falar: puxa, se eu tivesse no lugar de Adão, eu não olharia. Por que Adão foi fazer isso? Mas já pensou? Adão fala a mesma coisa. Se ele pudesse, ele falaria a mesma coisa pra gente. Olha, o que você está fazendo com o teu pedaço de terra? Eu errei com o meu
pedaço de terra. Mas e você? O que é que você está fazendo com o teu pedaço de terra? O que é que você está fazendo com... Porque Deus te deu. E quando a gente fala de um pedaço de terra, ele te deu um pedaço de terra para que você expandisse. Para que você... Ele falou, ele falou isso para os discípulos dele. Ele falou assim, ele falou, eu coloquei vocês na Galileia, agora eu trouxe vocês saíram um pouquinho da Galileia, estão aqui em Jerusalém. Mas não é para parar em Jerusalém, não. Vocês têm que ir para Samaria, para toda a Judeia, até o confim das terras. Até o confim das terras. Então, tá vendo como o princípio que está lá em Bereshit, em Gênesis, continua nos evangelhos e chega até nós. Ele te colocou num ambiente, mas o plano dele é muito maior do que a nossa mente pode entender hoje. E o que ele tem para nós, principalmente para nós que somos de uma geração em que tantos cumprimentos proféticos estão acontecendo, nós estamos num tempo limite da humanidade. E é bom você parar, aproveitar que você está estudando o livro de Gênesis e fazer essa pergunta para você mesmo. O que é que eu estou fazendo com a terra que Deus me deu? E ele diz lá, em Mateus 21, que ele colocou uma torre de vigia. Será que você está subindo na torre de vigia? A torre de vigia, para Adão, era a árvore da vida. Era o local de encontro. Era o local em que todos os dias ele recebia orientação, recebia palavras de amor. Você pensa que as palavras, que Deus falava o quê com Adão? Profundidades, ele ficava discutindo assuntos chatos. Não, era delicioso. E por isso que o mundo da oração também é um mundo a ser descoberto. O que você faz desse momento em que você está na presença de Deus, se você tem tornado esse momento um momento chato, chegou a hora de você falar, essa é a minha torre de vigia e eu vou mudar hoje meu relacionamento. Eu quero sentar diante de Deus, me dobrar, me prostrar, como você quiser, mas eu quero receber orientação para o meu dia, eu quero receber palavras de amor, eu quero receber mais do seu Santo Espírito. E aqui, continuando em Bereshit, que muito nos ensina, nós vamos agora para saindo da criação e entrando, vamos lá, melhor abrir a Bíblia. Então Deus, ele criou nos 7 dias, nos 6 dias, ele cria os animais, a água faz separação, enfim, colocou, aí o mundo já começou a ser um mundo não mais de eternidade, mas o homem começa a viver na terra, o homem ainda não foi criado, mas o homem vai viver numa terra temporal, porque quando ele coloca os luminares para colocar estações, tempos, dias, horas, então nós já temos uma diferença. Quando Deus criou, o céu era atemporal, o céu continua sendo atemporal, mas a terra, neste momento em que ele cria a terra para depois colocar o homem, a terra é temporal. E depois Deus, depois de ter criado por 6 dias, no último dia, ele faz o que há de mais importante. Nesse dia, quando ele já não mais fala, ele não somente fala, algo acontece de diferente. E está escrito em Gênesis 1, no versículo 26, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós acabamos então a criação, quer dizer, paramos no 6º dia, nós vamos fazer a segunda etapa do 6º dia, que é a criação do homem, na próxima aula.